Olá, meus queridos, vamos ao estudo da lição número 4, a parte de terça-feira, falando sobre o fim do dilúvio, já que Deus teve que, assim, executar essa obra estranha de destruir o ser humano, destruir tudo que havia na terra contaminado pelo pecado, porque os pensamentos das pessoas eram pensamentos maus, as pessoas não pensavam mais no bem. No meio de uma geração toda corrupta, Deus encontrou Noé. E Noé foi então ali a pessoa que Deus utilizou como sendo instrumento da graça, para que oferecesse às pessoas um meio de salvação. Pena que as pessoas não entenderam o amor divino e acabaram se enveredando por outras situações. Deus sempre está pronto a salvar as pessoas. Veja o caso de Sodoma e Gomorra, veja o caso de Nínive, o próprio dilúvio. Sodoma e Gomorra, Deus enviou Ló. Ló devia ser um testemunho vivo ali para aquelas pessoas. Inclusive, quando os anjos chegaram na casa de Ló, aqueles homens maus de Sodoma tentaram abusar dos anjos e Ló então intercedeu pelos anjos, até ofereceu as filhas para que eles pudessem ficar com elas, mas eles não queriam. E então Ló foi um testemunho naquela cidade. Pena que ele não teve toda a força que Deus desejava que ele tivesse. Depois então, nós vimos então em Nínive, Deus dizendo: Jonas, vai a Nínive, prega. Jonas foi relutante, mas depois foi. E Jonas viu 120 mil pessoas arrependidas, e como Deus foi assim bondoso, Deus foi benigno, a graça de Deus alcançou todas as pessoas. Agora, no dilúvio, Deus dizia a Noé: Noé, você vai dizer às pessoas tudo o que vai acontecer. E Noé começou a fazer a arca segundo as instruções divinas. As pessoas, infelizmente, fizeram uma escolha errada. Escolheram o lado mais fácil, mais prático para eles, que era ficar sem tomar nenhuma decisão. E assim, sem tomar nenhuma decisão, é uma decisão errada. E com isso, eles então acabaram se perdendo e morrendo todos. Por isso, quando Deus executa uma destruição, conforme está na Bíblia, a Bíblia diz que é um estranho ato. Deus sempre manda avisos, Deus sempre manda suas mensagens de salvação para as pessoas. Mandou os 2 anjos lá, para que eles pudessem então ajudar as pessoas a salvar. Salvaram Ló e sua família, mas era para salvar os genros também. Era para salvar mais pessoas, mas as pessoas não quiseram. E assim, Deus, quando destrói alguma coisa viva que Ele fez, que Ele criou, a Bíblia diz que esse é um ato estranho, uma estranha obra que Deus faz. Deus não gosta de matar o ser humano. Ezequiel 33, verso 11, diz assim: diz o Senhor, vivo eu, diz o Senhor, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Aqui está, Deus tem, assim, muito prazer na vida. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Pergunta de número 3, depois de 40 dias chovendo e 150 dias dentro da arca, por que a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé? Deus se esqueceu dele? Texto bíblico, Gênesis 7, versos 22 e 24, tudo o que tinha fôlego e espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até os animais, e todos foram extintos da terra. Ficou somente Noé e aqueles que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas do dilúvio sobre a terra 150 dias. Gênesis 8, verso 1, e lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Então, para a pergunta, por que Deus, na Bíblia diz, Deus se lembrou de Noé? Deus se esqueceu de Noé? E resposta, o texto que diz que Deus se lembrou de Noé, não significa que Deus se esqueceu de Noé, mas que, na verdade, Deus estava renovando as suas promessas, principalmente relacionadas à salvação. Também a expressão significa a providência divina para dar uma coisa melhor para Noé. Deus fez passar um vento, então, para secar, baixar as águas da terra. Isso significava que Deus estava preparando algo bom para Noé. Deus não erra. E por mais que pareça numa leitura casual que Deus se esquecera de Noé, isto não é verdade. Noé confiava em Deus plenamente. Quando Deus disse, entre na arca, Noé entrou. Vai ficar 7 dias até chover. Noé esperou. E agora, depois de 40 dias, Noé viu que a chuva havia passado, mas ele ficou dentro da arca com os animais. E isso talvez precisou um pouco de paciência e confiança em Deus. Isto mostra como a confiança é necessária quando Deus nos dá as suas ordens.
No livro A Verdade sobre os Anjos, na página 71, está escrito assim: novamente um anjo desceu e abriu a porta da arca. Noé podia remover a cobertura do barco, mas ele não era capaz de abrir a porta que Deus fechara. Deus falou a Noé por intermédio do anjo, que abriu a porta e ordenou àquela família que saísse da arca, levando consigo todos os seres vivos que ali estavam. Imagine o tempo que Noé ficou na arca. Os estudiosos calculam que Noé ficou 375 dias dentro da arca. Já imaginou que paciência teve Noé? 375 dias, limpando toda a sujeira dos animais, dando de comer, vendo a algazarra dos macacos, vendo assim a ferocidade dos leões, inquietos naquelas jaulas, naqueles locais. Não foi algo fácil de fazer. Só a paciência poderia fazer com que Noé confiasse plenamente em Deus, porque Noé sabia que o Senhor Deus estava na direção de tudo. Precisamos de paciência. Existe a história de um homem que ele era gerente de uma grande empresa em Nova York. Um dia esse homem marcou um compromisso em outra empresa e foi para a estação pegar o trem. Só que o relógio da parede do escritório dele estava atrasado 10 minutos e ele não percebeu. Quando ele chegou na estação, o trem já havia partido. Esse homem ficou furioso. Ele xingou todo mundo da estação, ele derrubou coisas na estação, voltou para o escritório visivelmente alterado, pegou o relógio da parede, jogou lá embaixo na rua, arrebentando o relógio. Talvez quando criança, esse homem era alguém que não, assim, nunca foi contido, ou seja, um menino que jogava os seus brinquedos para o alto. Quando jovem, talvez fosse temperamental. Se em vez do relógio fosse uma pessoa que tivesse motivado o atraso, talvez ele tivesse tirado a vida dessa pessoa. Precisamos de paciência. A paciência é um dos frutos do Espírito Santo. A Bíblia diz em Gálatas 5, verso 22, que o fruto do Espírito é amor, paciência, paz, longanimidade, de maneira que a pessoa ser paciente tem o Espírito Santo dentro de si, dirigindo a sua vida. Ser paciente significa aguardar a vontade divina. Impaciência é algo da natureza humana, natureza carnal. Noé foi um homem que aguardou com paciência o que Deus lhe ordenara. 375 dias dentro da arca. Quando saiu, com certeza deu um suspiro de alívio, quando os animais começaram a sair também. Precisamos desenvolver algumas virtudes que a lição nos ensina. Não nos ensina uma lição perfeita de obediência e de paciência e de perseverança e confiança em Deus. Que possamos ter aprendido com essa lição de hoje, que talvez a paciência seja uma das lições que esteja faltando, ou das virtudes que estejam faltando em nossa vida. Lá da Adventista, na página 106, diz assim, essa expressão, Ellen White dizendo: todos devem cultivar a paciência pela prática da paciência, sendo bondosos e perdoadores. O verdadeiro amor pode ser mantido quente no coração e se desenvolverão qualidades que o céu aprovará. Está vendo? Que coisa maravilhosa? Todos devem cultivar a paciência e a prática da paciência. O pastor chegou na casa de um homem e o homem estava lá com um cinturão na mão e andando de um lado para cá, de um lado para o outro, dizendo: calma, João, calma, João, calma, João. O pastor disse: irmão João, o que está acontecendo? Disse: pastor, eu estou doido para pegar meu filho, dar uma surra nele, mas eu tenho que exercitar a paciência, por isso que eu estou aqui me controlando. Calma, João, calma, João, calma, João. Deus então nos ajuda a termos paciência e calma. Que Deus nos abençoe. Possamos ter visto na história de Noé, uma lição para a nossa vida também. Precisamos ter paciência no trânsito, dentro do lar, no trabalho. Todos, assim, as pessoas em redor não são culpadas daquilo que nos acontece. E por isso devemos desenvolver a paciência, que é um dom do Espírito Santo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Que o Senhor nos dê paciência no coração. Que o Senhor nos dê perseverança e confiança em Tua santa palavra. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no coração. Tenha uma terça-feira maravilhosa. Ótima. Deus te abençoe. Fica com Deus.